O meu nome é Júnior César, eu nasci em 1974, sou filho de Alba Maria Cardoso Krieger e de Leandro Krieger, irmão de Juni e de Gabriel. Nós somos uma família de 5 pessoas e lá em casa os filhos são de 8 em 8 anos de diferença cada um. Sou natural aqui de Praia Grande, já morei fora, já morei em Criciúma, fui seminarista, já morei em Florianópolis para estudar e também em Garopaba para trabalhar, mas sempre que eu estava lá eu olhava para o lado do sul e dizia assim, alguma coisa me leva de volta para o sul. Sério mesmo, e aí eu voltei e não pretendo mais sair daqui. Eu acredito que o nosso lugar é um verdadeiro paraíso, basta saber viver aqui, né? Casado com Ellen, pai da Vitória e da Liz. Vitória de 22 anos e a Liz de 5 anos, que faz 6 o mês que vem. Em primeiro lugar, um dos momentos que me marcou foi quando eu ainda tinha de 12 para 13 anos e ao chegar no evento, eu vi as pessoas que participaram dos primeiros eventos saindo com aquela premiação. E aquilo me chamou muita atenção, né? Como eu comentei com vocês, eu vi o pessoal sair com aqueles monte de troféu e todas as pessoas ficavam impressionadas, porque não existia um esporte que premiava daquela forma, né? Às vezes tinha o futebol, que tu tinha que participar de um campeonato inteiro para ganhar um troféuzinho no final. E o cara saía do evento do Boia Cross com aquele monte de troféu. Então, foi uma das cenas que mais me marcaram. Teoricamente, era um segredo, né? Porque o que acontece? Eu me preparava 2 a 3 meses antes, praticamente todos os dias. A minha família me apoiava, a gente trabalhava no mercado na época, e eu tinha boia lá no mercado e o pai sempre disse, não, meu filho, pode ir. Trabalhava o dia inteiro e à tardinha eu ia treinar. Então eu corria do centro da cidade até no seu Aniceto, carregando a boia, de um lado para o outro, fazendo essa corrida até lá. E aí depois eu descia o leito do rio praticamente todos os dias, durante 2 meses, 3 meses. Então eu ia conhecendo cada pedrinha do rio, cada veia do rio, que é muito importante que tu conheça o caminho da água. Porque se tu cair em algum lugar que tem um redemoinho, a boia não vai, ela vai voltar, né? Então isso me trazia essa experiência de ver. E nos últimos dias, na última semana, eu procurava não me desgastar. Ficar mais só descendo o rio para ver, porque o nível do rio às vezes baixava muito e a boia encostava nas pedras. Então eu tirava até as pedras de um caminho para eu traçar um caminho onde a veia do rio passava, né? Então eu ficava na última semana eu não me esforçava. E os outros atletas, eles não treinavam tanto e eles se desgastavam muito nos últimos dias. Então às vezes no próprio dia da competição eles desciam o rio 3 vezes. Isso tirava todo um rendimento, né? E uma outra coisa assim que eu acho que era um grande segredo que eu praticava e eu não sei se outras pessoas faziam, é tu fazer uma coisa de boa para uma pessoa. Um exemplo, tem uma pessoa que está caminhando na rua e tu sabe que ela vai se deslocar longe, eu ofereci uma carona. Eu sempre queria fazer uma coisa assim para acrescentar e isso sempre deu resultado. Foi um fruto uma semente que eu plantei e que eu colhi os frutos no final da competição, né? E me preparava dessa forma, assim. Na verdade, acho que toda competição em si tem o seu momento de adrenalina, né? Então, tinha outros atletas, até os que vieram de outras cidades e que vinham bem preparados, né? Pessoas que eram surfistas e tal. Então, a gente queria representar bem o nosso lugar também. Então, eu acho que esse momento da competição, essa adrenalina, o início de uma competição, a gente fica um pouco ansioso, um pouco nervoso. Mas eu sempre me preparei bem. Então, eu me sentia bem, assim, quando dava a largada, eu dava o máximo na largada já para abrir aquela diferença e a partir do momento que tu abre uma certa diferença, tu consegue controlar. Quem vai ter que fazer força são os de trás para poder chegar e tu administra. Então, como o Boia Cross é um evento que tem muitas etapas, muitos tipos de prova, tu tem que ir te poupando também, né? Então, eu acho que o grande desafio era controlar essa adrenalina da competição, de competidor, né? A gente, quando se desloca do centro do evento da competição para ir até o ponto da largada, a gente geralmente ia num caminhão, numa tombadeira. Então, tu jogava a boia para cima da tombadeira e todo mundo subia rápido para pegar um lugar bom, porque enchia aquela tombadeira de boia e de pessoas e quase que iam caindo estrada fora, né? E aí a tombadeira ficou no sol e alguns competiam de pé descalço, mas como tu vai pegando experiência, tu tem que saber que pra gente tomar banho no rio aqui tem que ser com tênis, sempre,
Porque onde tu pisar, o teu pé tá bem protegido, pisa no meio das pedras, não vai te machucar. E se tu entrar no rio descalço, é terrível. E a tombadeira ficou no sol, e era um dia de sol muito quente, e ela é de ferro em cima. Então os caras foram empurrando todo mundo para chegar na frente, para subir no caminhão, só que quando subiram estava muito quente o ferro. Então eles ficavam sapateando, daí alguém teve a ideia, não, vamos jogar água. Daí vieram com água assim, só que a água também esquentou na mesma hora. Daí não deu certo, tivemos que sair fora da tombadeira, esperar esfriar. Depois, nos outros anos, a gente passou a ir de ônibus. As boias iam num carro e a gente ia num micro-ônibus, por ser mais seguro, e para evitar esse negócio aí que a gente passou. E o pessoal queria furar boia um do outro, começaram, como eu estava ganhando algumas, eles já vinham com espinho de limão para tentar furar a boia, porque daí se furasse a tua boia, tinha de tudo, os dique vigarista, né? Vão furar boias. Outros perguntavam o que eu botava na boia, se era aquele gás hélio, porque daí eu disse, o gás hélio eu boto, tá vendo que eu não posso nem soltar minha boia? Se eu soltar minha boia aqui, ela vai sair voando. Então, acho que alguma coisa, talvez depois eu vá lembrar de mais alguma, né? Teve uma também que foi interessante, não engraçada, mas interessante. Eu e o Graxa, ali do imobiliária do Graxa, o Claudio Mir, acho que é o nome dele, a gente foi participar de uma prova e o pessoal foi se posicionando muito rápido e a gente ficou mosqueando e a gente se posicionou muito atrás. Mas a gente conseguiu chegar em quinta. Tinha uns 30, cara, umas 30 duplas, era a coisa mais linda, né? A largada de um boia cross era muito bonito, que se colocava tudo no lateral, lá atrás do seu aniceto, era a maratona, né? E aí é a dupla. Então, naquela época, as duplas se posicionavam um ao lado do outro, assim, de costa para o outro, mas olhando para frente e remavam assim. Depois, mais tarde, se adaptou uma posição de canoa, assim, na boia. Mas no começo era a posição de costa para o outro, assim, para remar, indo na direção para frente. E a gente ainda chegou em quinto, fomos passando um, passando outro. Acho que se tivesse mais alguma distância, talvez a gente conseguisse. A gente queria chegar em terceiro, né, para ter uma lembrança. E aí, cada vez que eu e o Graxa se encontramos, a gente fala sobre isso. Uma das histórias que a gente se encontra quase todo dia. Te lembra do Boia Cross que a gente foi e tal? Teve uma do Armandinho, né? O Armandinho foi fazer um show, ele nem era famoso. E no se deslocar do palco também, ele foi andar para trás e caiu no fio e caiu de costas e já virou uma cambalhota e já ficou de em pé de novo. Aquela foi top, a gente estava bem na frente assim, né? Aqueles passinhos dele, ele trancou no pé no fio. O Boia Cross ganhou uma repercussão tão bacana que até a RBS de Santa Catarina veio, né? Então a gente achava o máximo estar em outro lugar, até aconteceu de a gente estar almoçando num restaurante em outra cidade e estar passando sobre a matéria do Boia Cross. E nós estávamos ali, anônimos, mas nós estávamos passando na televisão. Apesar das pessoas do restaurante não nos conhecerem, nem no momento que passou, mas nossa, como foi interessante, nossa, nosso evento está passando na RBS. E depois eles vieram, eles queriam fazer uma entrevista meio individual, e como eu tinha essa dificuldade, eu disse, não, só se a gente juntar todo mundo. E aí realmente a gente juntou todo mundo, quem quis participar, e ficamos ali na beira do rio, junto com as boias e o rio de fundo, e prestamos uma entrevista com a RBS. Então acho que foi bacana assim, saber que um evento de um município tão pequeno teve uma grandeza estadual, a nível estadual, porque as pessoas que viam ou ouviam falar sobre um Boia Cross não sabiam do que se tratava. E quando eles viam que a coisa era uma competição, com uma boia, uma câmera de caminhão, e o rio bonito, como sempre foi, com água cristalina, que vários eventos, os rios estavam lindos, assim. Então, acho que tudo isso brilhou os olhos das pessoas do estado, do nosso estado, quanto o outro vizinho também, né? Eu acho que a gente conseguiu, os atletas também conseguiram levar o Boia Cross mais distante, né? Teve um narrador chamado Diomário. Esse cara, ele era um ícone também do Boia Cross, porque ele, quando tinha competição assim, ele dava uma ênfase assim, ele tanto nos shows quanto nas próprias competições, ele fazia o público, vamos sair da água que os atletas estão chegando. Ele agitava e ele chamava as pessoas para virem ver a competição, né? O Boia Cross, ele tem um fator assim que hoje talvez tivesse como solucionar isso. Por que acontecia nas maratonas? A largada era lá do seu aniceto. Então as pessoas estavam ali no evento. Daí 30 atletas iam competir. Daí pegavam o caminhão, botavam as boias, iam até lá.
Às vezes tinha que separar em 3 etapas, porque não cabiam as pessoas na largura do rio. Então era feito 10 e classificava os 5 melhores, ou os 4 melhores, daí, e depois fazia uma grande final. Mas o que acontecia? Quando a competição era de lá, as pessoas que estavam ali, eles não tinham noção, porque só viam a chegada. Ninguém conseguia acompanhar o que acontecia no percurso. Tinha gente que tentava cortar pelo lado, né? A curva do rio era lá e aqui era pedra, os caras levantavam da boia e saiu correndo pela pedra e pulavam no rio de novo enquanto a gente ia fazer o percurso do rio. Aí depois começou aí as pessoas que eram os fiscais, que não competiam, mas andavam no meio só para fiscalizar. Né? Mas seria muito interessante, e as provas mais interessantes eram as provas que eram em frente ao público, que eles conseguiam ver a largada e o desenvolvimento da prova e a chegada. Tinha a prova que era tipo, tu largava em Santa Catarina e um parceiro teu estava lá do outro lado, então tu levava a boia para ele e trocava, ele pegava a boia e trazia de volta. E tinha outra que era contra a correnteza, que eram 100 metros ou 200 até, e que todo mundo conseguia ver toda a competição. Então isso era muito legal, porque tinha gente que largava em primeiro e não ganhava, tinha uns que largavam mais para trás e conseguiam ganhar, e depois tinha outra que era a velocidade, que era um pouquinho, uns 200 metros para cima, e chegava ali. Aquela era a prova mais top, assim, porque ela era muito rápida. E quando tu tá alinhado na largada do boia cross, assim, tá tudo parado. De repente, ele dava aquele tiro, ou a buzina aquela, né? Então, quando tu começava e fazia o movimento das águas, aquilo virava um barulhão, parecia uma lancha, começando a andar, assim, que era muito bacana. E o John Murray, não, ele ia para a beirada do rio, pessoal, tá chegando a prova tal, e olha quem tá na frente. Ele fazia todo um alvoroço, e daí quem tava lá no barzinho, vamos lá ver a chegada. E ele trazia todo mundo pra beirada, e daí tinha torcida, as pessoas torcendo, né? Essa parte era muito legal. E nos shows, ele era o cara do show, né? Quando tava ali, o pessoal terminava de passar o som, ele chegava e pegava aquele microfone, então o pessoal, que hora vai começar? Vai demorar? Ele gritava com uma voz bem rouca assim, vocês querem rock and roll? E daí a galera de nossa, daí já gritava, já vinha e dava uma animada no evento. Então, o Joe Mário é um cara assim que faz parte da história do Boia Cross da Praia Grande também. Paulo Brás também foi um narrador, muito cultural, muito bacana, né? Isso aí.